Salve, ouvinte da T, tudo bem? Que bom ter a sua companhia no começo dessa semana chuvosa em Ponta Grossa, mas vamos lá, cheio de informação porque o professor Everson Cruz já está por aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem a todos que nos acompanham? Fim de semana chuvoso. Fim de semana chuvoso, né? Desde sexta-feira, de novo. Segunda semana seguinte que começa a chover na sexta e não para. Quem ia trocar de carro pode pegar uma canoa que vai ser mais útil agora. Quem ia pescar guardou as minhocas. Exatamente. Professor, vamos falar sobre ebola, é isso? Exatamente. Fazia tempo que eu não via falar no ebola. Há 11 anos atrás foi o último surto. Foi onde? Lá na região da África, na região da África. África Central, com alguma coisa da África Ocidental. Tá. Né? Desde 1976, esse vírus foi reconhecido. O que aconteceu desde há muito tempo atrás? Pessoas que visitavam, pessoas da Europa, visitantes foram para lá e acabaram se contaminando, e aí foi possível fazer a identificação. Então, você teve um surto em 76, depois teve... Sempre está tendo surto, às vezes de pequenas proporções, 1995, e o último foi 2014, que foi bem sério isso. Morreu muita gente lá naquela região, gerou uma preocupação. Até filmes foram feitos baseados em algumas dessas informações, mas principalmente, entre outras coisas... Eduardo, é por causa de uma característica cultural. Aliás, 2 ou 3 características culturais. É que eles comem carne de caça. E lá naquela região, na região das florestas, tem um morcego, que é onde vive o vírus, e o vírus não faz nada. No morcego não faz nada. Que nem nós falamos dos outros aqui, do rotavírus, não faz nada no morcego. Mas... pelas condições culturais e às vezes falta de alimentação adequada, esse morcego é caçado e ele é grande. A envergadura dele, desse morcego, é enorme. Às vezes chamam ele até de raposa, de tão grande que é esse morcego. E ele é fonte de proteína, fonte de alimentação. Então, numa dessas situações... Então não é só na China que come morcego? Não, só que o da China não tem esse vírus. O vírus ebola. O ebola não tem no morcego da China. Então, ali em algumas regiões, isso é comida de caça e é nutritivo, proteína é grande, e culturalmente eles não têm muito acesso a outras fontes de alimentação, acaba sendo utilizado. Tem feiras em algumas regiões lá com os morcegos expostos e utilizados para alimentação. Então, a partir dali, em algum desses momentos, pulou, né? O vírus conseguiu atingir o ser humano, teve alguma modificação, atingiu o ser humano. Chegando no ser humano... A outra característica cultural é que em velório, em alguns enterros, tem contato. Tem contato com os... É uma característica cultural, as pessoas tocam nos mortos. É uma característica deles. Então, isso pode propiciar a proliferação. Voltando, então. Quando o morcego tem esse contato com o ser humano, por... alguma dessas condições, ou o vírus entra em contato com o ser humano, ele tem uma característica, alguns vírus têm essa característica, Eduardo, que eles entram no corpo, se espalham, entram nas células de defesa, e eles conseguem entrar na célula de defesa, utilizam todo o sistema das células, para eles se dividirem. Então, eles crescem dentro da célula, e aí depois a célula estoura, e muitos desses vírus caem na circulação, que entram em outras células, e assim vão proliferando. Então, leva um tempo até que o organismo vá lá e faça esse combate. Algumas dessas células que eles entram, que esses vírus dessa característica, que eles entram, são as células que ficam dentro dos vasos sanguíneos do nosso corpo inteiro. Então, eles entram ali nos vasos sanguíneos, fazem uma alteração e o nosso corpo reage contra isso. Reage como sempre reage com algumas dessas invasões. Só que é uma resposta muito exagerada, Eduardo. É uma resposta muito intensa que faz com que, numa tentativa de melhorar isso, ativar a coagulação do sangue. Então o sangue fica coagulado ali e vai consumindo as células, as proteínas de coagulação, os fatores de coagulação, as plaquetas, eles vão consumindo porque é muita região que está sendo afetada e o combate vai sendo feito.
entre outras coisas, né? Então isso vai sendo combatido e vai consumindo, chega uma hora que não tem fator de coagulação. E aí começa a sangrar pelo nariz, o olho fica bem avermelhado, sangra pela boca, sangra pelo ouvido. A pele começa a ficar cheio de pintinhas, que é por causa do sangramento, e o organismo combatendo. Essa mesma situação acontece no fígado, que é quem produz esses fatores. E aí o fígado começa a ficar com problema também, não consegue produzir, porque ele está doente também, e chega uma hora que morre por hemorragia. Então tem morte por hemorragia. Então o principal problema é morte por hemorragia. Então vamos lá, a pessoa se contaminou, a manifestação leva de 2 a 21 dias para ter a manifestação, mas nesse período, desde que aconteceu a contaminação, ele está transmitindo. A pessoa está transmitindo. A pessoa está transmitindo como se fosse um vírus da gripe. Como se fosse um vírus, com uma grande capacidade de transmissão. Então, ele transmite para outro, com esses costumes. Principalmente, a transmissão acontece por um termo chamado fômites. O que são fômites? Talheres, lençol, utensílios de uso comum, que a pessoa encosta, põe no olho, põe na boca e adquire a infecção, adquire o vírus. Começa a proliferar e transmite e vai chegando cada vez mais pessoas. Isso originariamente lá em 1976 aconteceu numa região em que tem um rio chamado Ebola, na República Democrática do Congo. Era Zaire, então deram o nome de Ebola, porque é era Rio Ebola, que é de água branca. Ebola quer dizer água branca. Era um rio, então, naquela região. E como antigamente era Zaire, esse subtipo foi chamado de Zaire, que é o mais transmissível. Chegou a dar 90% de mortalidade. Puxa, tudo isso. Porque não tem defesa, né? E prolifera. Aí começou a sair de lá. Enquanto estava localizado na África, não deu problema. Vieram fazendeiros, turistas dos Estados Unidos e levaram para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos foi a maior confusão naquela época, 2013 por aí, e que estimulou a Organização Mundial da Saúde a tentar desenvolver vacina. Quando foi só na África, eles não se preocuparam. Mas quando chegou nos Estados Unidos, na Espanha, em outros lugares, começou a ter essa preocupação. Então, começou o desenvolvimento de uma vacina. Em 2019, essa vacina, que é uma vacina que depois foi usada a mesma tecnologia pro Covid, é uma vacina que ela é muito parecida, grande parte da vacina para combater, só muda quem for o agente. Então é mais rápido para desenvolver. Então a vacina do Covid, aquela que foi desenvolvida em tempo recorde, foi porque já estavam os estudos... A tecnologia já existia. Já existia e já tinha sido feito estudos para tentar combater o ebola. Puxa. Então algumas dessas cepas têm, alguns desses subtipos do vírus, têm vacina para combater. Por isso que não espalha. Mas esse, agora, que é Bundibugyo. Bundibugyo é uma variante que foi encontrada lá, que ainda a vacina não foi desenvolvida. Por isso que ela está tendo toda essa grande preocupação, principalmente porque hoje em dia, como há muita contato, viaja, Sim. Vai daqui, vai para ali e pode haver uma contaminação e espalhar isso para o mundo inteiro. Vai acontecer isso com a gente? Dificilmente. Porque as condições de higiene, condições de alimentação, nós não temos esse costume, né? E ela não transmite pelo ar, ela transmite por contato. Contato, né? Com secreção, principalmente de mucosa, com roupas, com lençóis, esses objetos que estejam contaminados, pode transmitir. Se não for nessas condições, é dificílimo de ocorrer a transmissão. Professor, eu fiquei na dúvida. A vacina para essa variante não tem, mas trata-se o ebola de alguma maneira ou não tem como tratar também? Então, a tecnologia moderna fez com que, eu acho que até em um outro programa eu comentei rapidamente sobre isso. Tem alguns tipos de medicamentos agora que são desenvolvidos, a imunoterapia, eles são desenvolvidos contra alvos específicos.
e eles ganham o final ABE. Então já tem um medicamento contra o ebola, variante Zaire. Então pode ser utilizado. Caríssimo ainda, pode ser utilizado. E aos poucos estão sendo desenvolvidos anticorpos monoclonais, que é específico contra um determinado tipo de vírus. Muito bem. Tem que tratar sintoma. Tem que tratar sintoma, então. O pior é que ele começa com um sintoma de virose. O tradicional de virose. Febre, pode dar dor de garganta, mal-estar, cansaço, sensação de mal-estar, pode dar diarreia, vômito, tontura, náusea, enjoo. E depois ele evolui, principalmente por causa das manchas pela hemorragia. Bom, o professor Everson trouxe esse assunto hoje porque na República Democrática do Congo está com um surto de ebola dessa variante... Da variante Bundibugyo. Bundibugyo. O que esperar, professor? Se não tem vacina, se ainda está em desenvolvimento, se o medicamento ainda não é específico para isso, e já está em um surto por lá, o que a gente pode esperar de lá, hein, professor? O que nós fizemos na Covid. Lavar as mãos, evitar contatos, né? Contatos com objetos contaminados, cuidados de higiene para que isso não se expanda, né? A dificuldade deles lá é que eles vivem em outros países, ali tem guerra civil, então eles não conseguem fazer controle de fronteira. Então tomar cuidado em relação a isso. Lavagem das mãos, né? Lavar com bastante cuidado, higienização em sinais de alguma virose, uso de máscara, os cuidados que nós já aprendemos, às vezes esquecemos de alguns deles. Já esquecemos tudo, viu, professor? Eu ainda uso bastante álcool. Tenho em tudo quanto é lugar álcool. É mesmo? Muito. Eu já usei mais, viu? Eu tenho em vários lugares, tenho 2, 3 dispositivos assim para usar o álcool gel. Boa, vou procurar um álcool por aqui. Obrigado, professor Everson. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço a todos. Obrigado a você que esteve conosco. Amanhã estamos de volta com o Pode Ter.